Esse povo abençoado do Senhor, filhos benditos de Deus. Pastor Fabiano está meio rengudo lá, vamos caminhando no lugar dele, amém? Ontem à tarde eu comecei a compartilhar com o pessoal da oração da tarde um assunto que eu quero compartilhar com você, que é o perigo de um contentamento excessivo. Tudo que for excessivo é problema. Lembra quando a gente falava assim, 1, 2, 3, Deus, 1, 2, 3, Deus. Deus é equilíbrio. Deus é equilíbrio. Tudo que for desequilibrado não guarda relação com Deus. Deus é o equilíbrio das coisas. Por isso Deus criou um sistema e um ecossistema e tantos ecossistemas dentro de um sistema que é para manter a coisa equilibrada. Tudo equilibrado, né? Esses dias eu falei para vocês, se não come lá em tal lugar, porque vai dar uma formiga, vai lá no campo, vira um problema, né? Hoje cedo nós vimos ali, o que as formigas estão fazendo? Trabalhando. Ó, ela sai de lá, ela está vindo de lá e está indo lá, depois a casa dela é para lá da ponte, do lado de lá da ponte. Mas ela está passando bem na porta aí. Vocês não viram as formigas cabeçudas aí na porta? É porque ela falou assim, esse povo vai chegar, pisa em nós, a gente para. Mas ela estava tudo aí na porta. Por que elas estão indo buscar lá? Porque lá tem uma comida. Então ela está fazendo um trieiro aí. Vá. Como ela é muito mais inteligente do que nós, o que ela vai fazer daqui a um dia? Ela vai fazer um formigueiro mais perto da comida. Ela vai fazer sempre o formigueiro mais perto da comida. Né? Qual que é a formiga mais difícil de você eliminar? Aquela pequenininha que dá na pia. Pequenininha que dá na pia. Onde está o formigueiro dela, que você não sabe de onde é que ela aparece? Eu garanto para você que está na primeira tomada mais próxima. Está dentro da tomada. Garanto para você que está embaixo do azulejo da pia, naquelas buraquinhos que ficam nos azulejos. Está ali, que é aquela formiguinha miudinha, que a gente chama de formiguinha doceira. Mas por que ela fica lá na pia? Porque ela está encontrando comida. Esses dias eu sou o lavador de prato lá de casa, né? Então eu falando para a Silvana que eu não conseguiria morar mais numa casa assim de cidade, porque eu entendo que é preciso ficar economizando água, né? Porque se eu for na pia lá em casa lavar um copo, eu lavo a pia. Então você pode ir lá, não tem formiga doceira. Eu gasto muita água para lavar louça, eu gasto muita água para lavar a pia. Então eu tenho que ter água verdadeiramente de poço, porque eu gasto muita água. Mas Deus criou o sistema equilibrado. Ela está lá porque tem comida. É aquele trabalho que ela faz, é importante para você, porque ela está limpando a sujeira que você não tirou. Essas formigas aí estão catando sujeira que nós não tiramos. Elas estão catando, as formigas são importantes. Então, às vezes, nós esquecemos que temos que ser equilibrados, inclusive no contentamento. Quando Deus disse, se eu te der roupa e comida, esteja agradecido por isso. Agradecido por isso. O contentamento com a situação, embora ele pareça vantajoso num primeiro momento, ele traz perigos com ele, se ele for excessivo, ele traz perigo. Especialmente se for um contentamento passivo, ou que impeça o seu desenvolvimento pessoal, profissional, espiritual. E o contentamento passivo que mais te prejudica, talvez seja exatamente o que você vive. Não tem um lugar que está escrito que nós devemos crescer na fé? Desenvolver a nossa salvação? Como que se você desenvolve a sua salvação, se você está tão satisfeito com a sua condição, que você se limita a vir, ouvir e ir embora? Quantas pessoas vivem assim dentro da igreja? Elas não têm nenhum interesse em desenvolver dentro do corpo. Elas não têm nenhum interesse nem em se relacionar dentro do corpo.
Eu dou graças a Deus que nós vamos entrar num tempo, daqui mais uns dias, dessas pessoas não conseguirem permanecer. Por causa disso, elas estão tão contentes que elas se limitam a vir, ouvir e ir embora. Elas não têm nenhum relacionamento com o corpo. Elas não se desenvolvem. Imagina você como membro de um corpo. A Bíblia diz que você é membro uns dos outros. Somos membros uns dos outros. Agora imagina que você seja parte de um braço que não desenvolve, você está atrofiado. Está sempre nas beiradas. Sempre sentando nos cantos e caçando um jeito de ir embora. Quanto tempo tem você de igreja? E por que você não desenvolve? Por que não cresce? Por que não tem uma preocupação de se tornar mais útil no reino? Mais útil com a palavra? O que aconteceu? Um contentamento excessivo. Não, assim está bom. Assim está bom. A falta de vontade de servir a Deus, falta de buscar a perfeição, porque o Senhor disse, seja perfeito como perfeito é vosso Pai. Falta de ser útil ao próximo no reino, de ser usado dentro do reino, de pôr os seus talentos à disposição do reino, para o bem do corpo. A acomodação, está sempre acomodado, incapaz de identificar as oportunidades de melhorar. E isso pode ter consequência grave em todos os níveis da sua vida. Contentamento excessivo, ele acaba se tornando um desprezo pecaminoso pelas coisas de Deus. E como é que nós vamos negligenciar tão importante salvação? Como que a gente vai negligenciar isso? Como vocês sempre, não só na minha, porém agora, desenvolvam. Desenvolver. Se a palavra desenvolver significa desencadear um processo para alcançar um objetivo. Desencadear um processo, uma sucessão de atos, de posições, de medidas, de coisas, para alcançar um objetivo. Mas tem uns que já estão tão contentes com a situação, que há 3, 4 anos eles se limitam a ouvir a palavra e ir embora. Ouve a palavra e vai embora. Ouve a palavra e vai embora. E sabe o que acontece? Eles se dão por satisfeitos. Qual que é o perigo do contentamento excessivo? Primeiro, falta de progressão. Falta de progressão. Contentamento excessivo pode levar à acomodação, impedindo que a pessoa busque novos desafios e oportunidades de crescimento, não só espiritual, mas profissional também. Tem gente que está acomodado, aí ele não cresce profissionalmente. Não cresce, não evolui como pessoa, como ser humano. Você não anda excessivamente contente, não? Igreja não salva. Graças a Deus, igreja não salva. Ontem à noite eu debatendo com meu pai, e aí eu falando, inclusive comentei com a Silvana na hora que a gente foi embora para casa, falei, bem, é impossível ao ser humano compreender graça, misericórdia, justiça e salvação. Isso é impossível, nós somos vermes demais da conta. Nossa cabeça é miserável demais da conta para entender misericórdia, justiça, graça, salvação. Por isso que eu quase não falo nisso, deixa isso para a conta de Deus. Se eu estou procurando ensinar as coisas mais básicas, e às vezes a gente percebe o desinteresse, tem muita gente que está se dando por muito satisfeito. Não tem tempo bom que dure muito tempo. Não tem tempo bom que dura muito tempo. Estamos num tempo bom, graças a Deus. Mas o grosso ainda está vindo. E o grosso não está vindo só economicamente, não. Ele está vindo também
juridicamente. O grosso está vindo no suprimento da sua liberdade. E aí você vai se arrepender amargamente de ter ficado tão acomodado. É só esperar. Quando você falta, você não progride, que falta progressão na sua vida cristã, naturalmente você vai ficar morno. Quando você não tem prosperidade no desenvolvimento da sua vida cristã, da sua relação com os membros do seu corpo, porque eu gostando ou não, você é membro do meu corpo, e você gostando ou não, eu sou membro do seu corpo. Não interessa se você gosta, se você não gosta, se você aceita, não aceita. Eu não estou nem aí para o que você pensa. Eu sou membro do seu corpo e você é membro do meu corpo. E acabou, é assim que a Bíblia diz. Mas você não está mornando? Se você está ficando morno, é porque está faltando fogo nisso aí. Ué. Você põe uma água lá, o que é uma progressão? Você põe a água lá natural, põe o foguinho, ela vai ficando com temperatura 10 graus, 30 graus, 40 graus, 50 graus, 100 graus, aí ferve. Aí ferve. Mas e quando põe lá e o fogo não armenta? Então, quando vem a falta de progressão no desenvolvimento da nossa salvação, isso aí, ó, por quê? Porque não tem temor, não tem mais consideração com as coisas de Deus, cumpre uma tabela, aí você vai ficando morno, vai se sentindo satisfeito com as coisas materiais. Um sinal de mornidão na vida do crente é ele ficar satisfeito mais com as coisas materiais do que com o desenvolvimento espiritual. Você está satisfeito com as coisas que você tem? Deus impediu você de prosperar materialmente? Não. Financeiramente? Não. Você não pode botar seu coração lá, porque seu coração tem que estar no Senhor. Em todas as coisas, seu coração tem que estar no Senhor. Mas quando nós vamos ficando morno, nós vamos nos apegando a coisas. Você já viu essas pessoas apegadas a cachorro, a gato? Você vê que, graças a Deus, o reborn durou pouco. Foi só falar que dá um pau e um médico mandou internar uma pessoa num manicômio, acabou. Ninguém mais quer ir no médico levar reborn. Teve uma besta aí que entrou na Justiça do Trabalho pedindo licença para o bebê reborn, tomou uma demissão por justa causa, tomou uma multa por litigância de má-fé, por litigância mentirosa, tomou um cacete, que foi condenada junto com o advogado já disse que não é ele, que falsificaram a assinatura dele, pronto. Quando chega a verdade, não tem... Né? Então, a possibilidade de se tornar morno, Apocalipse 3,15, porque nós vamos ficando contentes, não, assim está bom, assim está bom. Você não está achando muito bom a maneira como você está? E o que é que você poderia fazer para avançar? Para esquentar um pouquinho mais a água aí. Acha um lugar dentro do corpo, funciona, seja útil, se relaciona. Se relaciona, abraça. Aquela pessoa que não gosta de abraçar e não gosta de ser abraçado, ele está preso dentro de um provérbio. Eu não gosto de abraçar, não gosto de abraçar, não gosto de ser abraçado. Você é doente, tá? Você é doente. Toda pessoa doente não gosta de ser tocada. Eu não gosto de abraçar, não gosto de ser abraçado. Você é doente. E a doença é grave. Agora, amarra você na palavra. Quem se separa busca o seu próprio interesse, não há sabedoria nele. Não há Cristo nisso. Sabedoria de Deus é Cristo. Então, às vezes, eu não gosto de abraçar, eu não gosto de ser abraçado. Não tem nem Cristo no você. Por isso que é os perrengues da igreja. É os que estão sempre cara ruim, perrengado, não gosta de abraçar, não gosta de ser abraçado. Você não tem vida no corpo. E aí você morre na palavra. Os que se separam, que não gostam de abraçar e nem de ser abraçado, eles se separam. Não há sabedoria neles, porque eles buscam o seu próprio interesse, não buscam o interesse do reino.
Eles não pensam no reino, eles não pensam na casa de Deus, eles não pensam no centro, nada, eles só pensam nele. Só pensa neles. Conheça as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente, você não está nem aí. Está nem aí. Não tem nenhuma atividade no corpo, não se relaciona com o corpo. Você é membro do corpo ou não? Não sabeis vós que sois membros do corpo? Ou você não é? Porque se você não é membro do corpo, como que se pretende ficar? Amados, precisamos ter mais sabedoria. Outra coisa que o contentamento excessivo traz é a paralisia da pessoa. O que Deus diz sobre água? Ontem eu perguntei, né? Por que água de rio não apodrece? Água de cisterna apodrece, água de lagoa apodrece, mas a água de rio não apodrece. Por quê? Porque ela é corrente. Tem uma canção que fala que você nunca vai conseguir beber a mesma água no mesmo rio. É fato. A hora que você levar um copo e puxar e beber, a hora que você levar outra, a água já é outra. Aquela já foi lá para baixo. Ninguém bebe a mesma água no segundo copo. Porque flui. Por que tem muita gente perdendo e apodrecendo? Porque não flui, está estagnado dentro deles. Não flui. Aí vai virando o mar salgado. O que está estagnado dentro de você, parado, que não flui? Sua vida profissional? Sua vida profissional está parada, está estagnado, não flui, não desemboca. E sua vida espiritual não está parada também, não? Tem quantos anos que você está na igreja? Em quantos anos que você está na igreja? Qual tem sido a sua contribuição efetiva para o desenvolvimento do reino, além de, eu sou dizimista? Enfia no rabo. Você está tão apegado assim no seu dízimo, enfia ele para o seu rabo adentro. Porque quando você chegou, eu já tinha mais de 30 anos, não precisei dele para viver. Por que você está tão estagnado dentro de você? O que foi? Rapaz, nós estamos nos enganando. E não é famílias em Cristo, não. Tudo quanto é igreja, crente, católico, espírita, nós estamos nos enganando. O Senhor não chamou você para ser uma água parada, um mar morto. O Senhor não te chamou para ser um mero espectador de um espetáculo onde tem muito show, ou de uma palestra onde só tem uma conversa. Aqui é uma palestra. Só tem uma conversa. Porque o que você fez da conversa que você recebeu ontem? Nós somos pessoas que estamos achando que o fato de ficar todo dia fazendo a mesma coisa resolve. Não, meu filho, você precisa se transformar. Você precisa se desenvolver. Recebemos poder para nos tornar filhos. Recebemos poder para nos tornar. Então, eu não posso ficar contente. Eu tenho que, cada dia, eu preciso ser perfeito, como perfeito é o meu Pai. Então, eu não posso estar contente, porque eu ainda não estou perfeito, poxa. Você já está perfeito? Você já está perfeito? Porque tem gente que já está tão satisfeito que ele acha que já está perfeito. E aí a conversa do bobo é, eu dizimo, eu oferto, eu vou todo dia, hora de manhã, hora de tarde. Você já está perfeito? Não. Então nós não podemos nos conformar, rapaz, nós temos que desenvolver. E às vezes esse excessivo conforto nos impede de avançar no desenvolvimento de uma vida cristã mais ativa. Você já pensou se você tivesse botado em prática 10% do que você aprendeu na escola de líderes? Cuidado, porque aí fica estagnado e nós fechamos as verdades, vão ficando cegos espiritualmente. Quando você fecha, você fica cego espiritualmente. E ainda que você diga que vê, você é cego, porque você não prospera espiritualmente. E tem muitos que não se prospera nem nada. Cuidado. Põe aí para mim Mateus 13, versos 14 e 15.
nos fechamos para as verdades, ficamos cegos espiritualmente. Assim, nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvindo, vocês ouvirão, e de modo nenhum entenderão. Vendo, vocês verão, e de modo nenhum perceberão. Porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam. Eu preciso ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração, para ser curado. Então, muitas vezes, nós estamos tão contentes com a maneira como nós já chegamos, tão satisfeitos com a maneira que nós estamos, que nós simplesmente não temos mais interesse para nada. Deixa a coisa rolar aí, porque não interessa mais nada, né? Põe aí para mim Mateus 23, 16 e 17. Vamos ficando parado, né? Vai mornando, vai... Todos nós somos diferentes do que quando começamos. Todos nós. Perdemos o fogo. Ai de vocês, guias cegos, que dizem: se alguém jurar pelo santuário, isso não tem importância. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, aí fica obrigado. Está mais preocupado com o dízimo do que com o desenvolvimento da pessoa. Está mais preocupado com a oferta que dá do que com o desenvolvimento da pessoa. Certo? Seus tolos e cegos, qual é mais importante? O ouro? Qual é mais importante? O dinheiro que você ganha ou Deus que santifica a sua vida? Qual é mais importante? O seu salário ou Deus que abriu a porta para você? Eu, às vezes, falo com Deus sobre... Ontem mesmo fiquei orando sobre o pessoal da igreja, sobre emprego, sobre Deus guardar seu emprego. Mas tem gente que não pode continuar. Ele precisa ser cortado. Cortado, que eu falo assim, perdeu o emprego. Sabe por quê? Porque tem gente que por causa de um miserável empreguinho, ele vai morrendo na fé. E qual que é mais importante, o empreguinho ou a fé? Nós estamos muito focados para as coisas terrenas e esquecemos que nós temos que desenvolver espiritualmente. Nós temos que crescer espiritualmente. Crescer. Como é que eu vou me encher do Espírito se eu estou excessivamente confortado, tranquilo? Como que eu vou me encher do Espírito se eu não tiver mais vontade de ler, de buscar, de me encher, de fazer? Interessante que a gente leva uma vida morna, mas quer de Deus uma providência imediata. Nós estamos levando uma vida morna, mas estamos querendo que Deus nos socorra a qualquer momento que eu peço. Cuidado com a sua mornidão. Abra o olho. Talvez você está confiante demais na sua situação, na sua condição, né? Põe o verso 24 e o verso 26 aí nesse capítulo mesmo, filho, fazendo favor. Guias cegos coam um mosquito, mas engole um camelo. Às vezes nós estamos assim. Coa o mosquito lá no irmãozinho, mas engole o camelo na sua vida cristã. Reclama do comportamento do irmãozinho, mas não olha o seu. Guia lá. Ai de vocês, fariseus, hipócritas, porque vocês limpam o exterior do prato, por fora, tomam banho por fora. Hoje todos nós aqui levantamos cedo, tomamos um banho, né? Sabonete, shampoozinho, por fora estamos limpinhos, mas e por dentro? Por fora estamos limpinhos, mas e por dentro? Como é que nós estamos por dentro? Dentro do nosso coração. 26. Fariseu cego, limpa primeiro o interior, limpa aqui, ó. Limpa por dentro. Limpa primeiro o interior, para que também o seu exterior fique limpo.
27. Ai de vocês, hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente está cheio de osso morto e podridão. A pessoa está tão satisfeita com a condição dela que ela não se importa mais com nada do corpo de Cristo, nada. Fui lá, assisti o culto, paguei meu dízimo. Amado, eu não faço lista de presença. Se você vier, a pregação é essa. Se você não vier, a pregação é essa. E acabou. Por isso que controla aí, ajeita, ajusta, desenvolve para você mesmo. Se você fizer o que a Bíblia manda, vai ser bom para quem? Para mim ou para você? Se você obedecer a Bíblia, você vai ser bom para você, minha filha. Não vai ser bom para mim, não. Porque se você estiver casada, eu já estou. Se você estiver solteiro, eu já estou. Se o seu filho estiver bem, os meus já estão. Se o seu filho estiver mal, os meus já estão. Qual que é o problema? Ontem eu pregando para uma pessoa que estava aí, eu olhando a pessoa e preguei o evangelho para ela, estava ela, o Rony Von e a esposa do Rony. E aí eu fiquei pensando sobre externo, né? Porque Deus disse para eu não julgar pelo externo. Mas Deus também mandou eu perceber o que é mal. E perceber o que é mal é pelo externo. Percebe o que é mal é pelo externo. O prudente vê o mal. Então, se já pensou, se eu for a besta desequilibrada, o Senhor disse, eu não julgue pela aparência, mas pela essência. Mas o prudente vê o mal. Aí eu vendo a pessoa, a forma da pessoa e pensando, né? Você tem vai contratar um advogado. Chega lá no advogado, o escritório dele está uma sujeira, uma imundícia. A sala dele é uma imundícia, teia de aranha, poeira para tudo quanto é lado. O cara está tatuado da cabeça até o nariz. Você contrata ele? A aparência sua não revela quem você é por dentro, mas me mostra muito bem sobre o que você é por fora também. Nós precisamos ser equilibrados com as coisas. Uma mulher casada decente anda com os peitos para o lado de fora, seu vestido não mostra quem você é, mas mostra a vontade que você está. Você já viu a mulher casada que vai andar com os peitos tudo para fora? Com isso aqui, com o decote, por que não faz um buraco na bunda, então? Já que quer mostrar alguma coisa interessante, tirar o fundo da calça, ué. Então, você vê, pela roupa também, você sabe o que a pessoa é, uai. Pela roupa a gente vai vendo. Pelo seu exterior a gente vê muita coisa. Pela sua conduta, nós vamos vendo muita coisa. Por isso nós precisamos pensar que se nós não estamos parados demais, confortáveis demais na situação que nós precisamos melhorar. Ué. Se você achar que não deve melhorar, você já está morto, meu irmão. Porque a Bíblia diz, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. A Bíblia diz, transformai-vos, é um diário, transformai-vos. Todo dia eu analiso como é que eu fui ontem, para ver se hoje eu sou melhor. Ontem, graças a Deus, eu não tive nenhum problema com a dona Silvana, vivamos certinho. Agora, onde que eu errei ontem? Bom, a hora que eu localizo, eu tenho que mudar ali, ué. Porque eu não sou conformado excessivamente. Eu sei da coisa que eu já alcancei, mas eu não alcancei tudo que eu quero. E às vezes nós nos fechamos para as verdades de Deus, né? Porque estamos parados. Nós perdemos a capacidade de perceber o mal, de perceber as coisas ruins que estão entrando na nossa casa. Nós somos incapazes de perceber as coisas ruins que vão entrando na nossa casa. Só para os meus filhos aí que gostam de futebol, no início da sua vida você não assistia futebol como você assiste hoje. Pronto. Você está prosperando ou está regredindo? Tem certeza que no início da sua caminhada, sua casa não entrava na televisão, o que entra lá hoje, vocês ainda dão risada. Deus vai te buscar lá. E cuidado que Ele te leva do lugar onde Ele te tirou.
Eu falei isso para o Sami muitas vezes. Falei isso para o Sami muitas vezes. Cuidado que Deus te leva de volta do buraco quando Ele te tirou, rapaz. Tem mulher matando marido e tem marido matando mulher. E você acha que está tudo bem. Vai que é doce, meu irmão. Vai que é doce. Tem pessoas que Deus está querendo levar de volta de onde tirou. Por quê? Porque arrumou uma casa, arrumou um carrinho, arrumou um dinheirinho, arrumou isso, arrumou aquilo, acha que está tudo certo. Você não está regredindo? Você já estava numa temperatura quase fervendo, estava 80 graus, agora está 40 graus. Porque o fogo apagou. Porque o fogo diminuiu. Meu irmão, se Deus quebra uma nação numa noite, Ele não quebra você num minuto? Deus quebra uma nação em uma noite. Quebra uma pessoa em um minuto. Então nós precisamos ver se nós não estamos excessivamente satisfeitos com a nossa condição. Com a nossa, não, está tudo bem, estamos satisfeitos demais. Perdemos a capacidade de identificar os problemas. Cega a nossa visão quanto à necessidade de mudança, de desenvolver a salvação. Eu vou falar uma coisa para vocês sobre os jovens dessa igreja. Os que têm 14 e 15 anos, eu vejo pouquíssimos dentro da igreja daqui mais 2 anos. Pouquíssimos. Culpa da igreja não, culpa é sua. É nada com a igreja não tem isso, a igreja não tem aquilo. O que tinha para Daniel ficar na presença de Deus? O que tinha para José ficar na presença de Deus? Eu oro para Deus fechar as igrejas. Sabe para quê? Para você ver que o problema nunca foi a igreja. O problema é a sua casa. Porque você está satisfeito demais com a sua casa. Você está muito contente com a sua coisa. E aí você perdeu o equilíbrio. Deus é equilíbrio, Deus é equilíbrio. Então, às vezes eu olho para os nossos jovens aí de 15, 16 anos, eu sei, daqui 2 anos, pouquíssimos deles estão dentro de igreja. Deus queira que eles fiquem andando por aí e não vai para muito longe. Porque alguns vão tão longe que depois não conseguem voltar. Mas por que vai capotando? Porque a casa vai esfriando. No início era assim, aí foi esfriando, foi esfriando, foi esfriando, foi esfriando, foi esfriando, até que zera. Já estava lá com quase 100 graus de temperatura fervendo. Mas aí resolveu, fiquei com raiva desse, baixou para 70. Aí fiquei chateado que o pastor falou isso, baixou para 50. Hoje então vai zerar. Hoje a conversa é para zerar. Amado, cuidado com a coisa da fé. Eu já falei para você muitas vezes que eu não brinco com fé. E atualmente, até muitas pessoas que dizem ver e ouvir, né? João 9:41, acomodado, excessivamente acomodado. Se você tiver roupa e comida, seja grato por isso, esteja agradecido por isso, porque 2/3 da humanidade não tem. Mas você pode desenvolver. Você começou como um membro do corpo, você pode trabalhar, e daqui a pouco você está liderando aqui, está fazendo acolá e desenvolvendo e indo. Faça alguma coisa. Se deixa abraçar, abraça. Às vezes, um simples abraço seu cura uma pessoa. Por que será que nós não pensamos que o simples fato de você abraçar alguém cura uma pessoa? Só de você se dar para alguém cura, ajuda, levanta. Será que nós não pensamos que em nós há algo bom? O que nós estudamos ali? Maior é quem abençoa. Maior é quem abençoa. Acabamos de estudar Hebreus, capítulo 7. Maior é quem abençoa. Por que Deus disse para Abraão, se tu uma bênção? Porque maior é o que abençoa. Então abençoa o seu irmão, seja com um abraço, um aperto de mão, um toque, mas abençoa, desenvolve, cresce, entra no corpo, faça parte do corpo, pensa em desenvolver o corpo, em crescer o corpo, em fazer o corpo ficar sarado, pensa, se essa mão ficar doente, meu irmão, essa daqui vai trabalhar menos, se esse pé ficar doente, esse daqui vai trabalhar menos, nós somos membros uns dos outros, a sua doença prejudica o corpo. Então procura ser sarado, procura sarar.
Por que você não gosta de abraço? Resolve isso aí. Por que você não gosta de abraçar? Resolve isso. Você está doente, pô, procura resolver sua doença. Procura tirar do seu rosto a tristeza. Procura. Toma vestes de louvor. Veste com vestes de louvor. E seja útil no corpo, funciona, desenvolve, cresce dentro do corpo. 30 anos na igreja, nunca deu nada, não rendeu nada. 10 anos não rendeu nada, nada. O que você sabe do corpo? Nada. É só o carrapato, vem, suga, suga, suga e acabou. Todo carrapato tem dia de morrer, meu irmão. Porque um dia ele vai ser tirado do corpo. Toda pulga tem dia de ser exprimida, um dia ela vai ser tirada do corpo. Seja parte do corpo, membro do corpo. Chora com quem chora e sorri com quem sorri. O carrapato não sorri nunca e não nada. O carrapato é o carrapato, está lá grudado, só sugando a vida. Não seja isso, meu irmão. Você é membro uns dos outros. Somos membros uns dos outros, membros do mesmo corpo. Se vocês fossem cegos, nem teria pecado. Por isso que eu falo para você, tem mais católico sendo salvo do que crente, viu? Eu falo isso, fica trincando de raiva. Não tenho dúvida. Se vocês fossem cegos, não teria pecado algum. Mas porque agora dizem, nós vemos, o pecado permanece. Você já leu a Bíblia, você já viu. Você já conhece. Você já ouviu a verdade. Você já sabe o que é corpo, você já sabe o que é reino, você já sabe o que é batismo. Se você perguntar para o católico batismo, ele não sabe. Ele não sabe, porque nunca foi ensinado. A maioria deles são idólatras porque nunca foram ensinados sobre idolatria. Foram ensinados desde o dia que nasceu errado. Desde o dia que nasceu foi ensinado errado. Mas você já passou dessa fase. Então, Apocalipse 3,17. Cuidado para você não estar falando que vê e, no fundo, você diz, sou rico, estou bem, não estou precisando de nada não, está tudo certo. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e pelado. Então, cuidado com esse contentamento excessivo. De manhã eu termino essa palavra. Fecha o seu olho aí. Você está muito contente? Não está excessivamente contente com a situação, de modo que já não procura mais crescer, avançar, desenvolver no corpo, seja achar um lugar no corpo para funcionar. Acha um lugar, funciona. O que você gosta? Eu gosto do bazar, procura as meninas do bazar. O que você gosta? Eu gosto da cozinha, procura as meninas. Eu fico olhando lá na chácara as meninas que fazem o suco, tem uma equipe. Moço, fizemos até uma sala lá agora. Até uma sala com pia, com balcão, ajeitando para incentivar as meninas. Acha um lugar, meu Deus, e funciona. Acha um lugar, funciona. Seja no apoio, seja na chácara, seja na salinha, seja em qualquer lugar, mas acha um lugar no corpo e funciona, desenvolve, abraça, toca, deixa, nem que seja para enrustir, mas esteja no corpo junto. Ajuda-nos, ó Pai, a entender essas coisas. Ajuda-nos a entender que o Senhor não nos chamou para sermos meros espectadores de um espetáculo ou de uma palestra, para que o Senhor nos chamou para ser membro de um corpo vivo, ativo, que funciona, onde todos os membros, contribuindo e esforçando, faz o corpo ficar sarado e curado. Oh Deus, que não haja no nosso meio ninguém que se separa, que busca o seu próprio interesse, mas que haja no nosso meio pessoas dispostas, ó Pai, a se enturmar, se entrosar, até que nos tornemos verdadeiramente um só Espírito, um só batismo, uma só fé, um só Deus, até que nos tornemos verdadeiramente o corpo de Cristo na terra, Pai. Em nome de Jesus. Vai visitando cada filho da família em Cristo, onde eles estiverem, Deus amado. Os de perto, os de longe, os de muito longe, os que nos acompanham pela internet. Dá-nos essa
capacidade de entender, ó Pai, que não podemos nos tornar excessivamente acomodados com a nossa condição. Faça-nos lembrar todos os dias, ó Pai, que a ordem é que sejamos perfeitos, como perfeito é o Senhor. Então, que esse seja o nosso objetivo diário, Senhor, de nos tornar perfeito, como perfeito é o Senhor. Que a cada dia, ó Pai, nós possamos nos levantar dispostos, ó Pai, a caminhar, a progredir, a aquecer um pouco mais o nosso coração. Dá, Senhor, a famílias em Cristo paz, que é a Tua presença, e paciência, Senhor, que é o meio pelo qual alcançamos a Tua promessa, a Tua bênção. Lembra, Senhor amado, do seu Alessandro, do André, da Cátia, do Deusimar, da Cleonice, da Eloá, da Giovana, da Dona Gilda, da Isabela, da Márcia, da Maria Luísa, da Hortência, da Sabrina, do Edmilson, da Jonice, da Madalena, do Ítalo, da Roberta, do José Neto, da Laura, Hortência, do Fernando, do Fábio, que já está sarado, graças a Deus, Senhor amado. E eu ponho diante de Deus a vida da Liz Coelho, que é lá do Nordeste. O Roque pediu para a gente orar para essa criança, uma criança que está com necessidade. Você vê que tem alguém lá na Bahia, fora para lá, que acompanha o culto aqui, que sabe das orações e está pedindo para orar por essa criança, né? Quadro clínico muito complicado. Ela é sobrinha de um colega de trabalho dele, ele é caminhoneiro e tem um lá. Então, o Senhor lembra da Liz Coelho, derrama sobre ela a Tua misericórdia, restaura a sua saúde, sobre todos esses que nós pedimos, e que a graça e a paz do Senhor, que excede a todo entendimento, esteja sobre nós, sobre a sua igreja. Ajuda-nos a caminhar mais esse dia, Senhor amado. Em nome de Jesus. Obrigado por aquela mesa sempre farta, sempre abundante, Pai amado. Que ela seja para nós alegria, sustento, comunhão e paz. A oração da montanha hoje é lá na chácara, o pastor Marcos mandou avisar. Beijo, um queijo, bom serviço.